Programa Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos. E para mim é uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo desde já, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje nós vamos refletir sobre essa verdade extraordinária. É possível viver uma fé que alegre o coração de Jesus. Quando nós lemos o texto de Lucas 7, nós vamos encontrar um homem que, além de ter vivido e experimentado um milagre da parte de Deus, ele também teve uma fé que deixou Jesus maravilhado. Olha que lindo! Em um mundo onde tantas pessoas buscam respostas imediatas, Deus continua procurando pessoas que confiem na sua palavra acima de todas as circunstâncias. Então, eu quero te convidar a assistir essa mensagem com o pastor Rosival Molina e permitir que Deus fortaleça a sua fé e que Ele fale profundamente no seu coração. Eu te espero aqui. Até daqui a pouco. Quero te convidar a abrir comigo no livro de Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Os irmãos que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe conceda isso, porque ama nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Queria que você lesse comigo o verso de número 9, que diz assim: e ouvindo isso, diga comigo, e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. Até aqui, podemos assentar? Meus irmãos, esta é mais uma daquelas lindas histórias de Jesus, quando ele opera milagres, opera maravilhas no meio do seu povo. No capítulo 7, nós vemos aqui de Lucas, no capítulo 7, algo extraordinário, algo inusitado. Nós vemos aqui uma situação que foi além dessa situação. A Bíblia não diz que o centurião ficou maravilhado com Jesus, mas no verso de número 9, a Bíblia diz que Jesus maravilhou-se daquele homem.
Jesus ficou maravilhado. É a única vez que nós encontramos isso na palavra de Deus, onde Jesus se maravilha de uma pessoa, se maravilha da fé de um homem, da fé de uma pessoa. Então, algo muito raro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se admirar de alguém, se admirar daquele homem. Ele encontrou algo raro, ele encontrou algo inusitado, né? Uma fé extraordinária. Jesus diz no verso de número 9, que Jesus se maravilhou que nem em Israel, lá na terra dos judeus, ele encontrou tamanha fé. Então, quer agradar Jesus, impressione a Ele com sua fé, impressione a Ele com a sua obediência, e Jesus vai se agradar. Irmãos, essa é uma história assim linda. A Bíblia nos conta que existia um homem, um centurião, e centurião é aquele que tem 100 homens ao seu comando, 100 soldados ao seu comando, por isso que são chamados de centuriões. A Bíblia nos diz que o centurião, ele era romano. Normalmente eram inimigos naturais dos judeus, não viviam ali civilizadamente, mas não eram pacificada a sua aliança. Mas a Bíblia nos diz que esse homem, esse centurião, ele era alguém querido pelos judeus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ele já tinha feito boas obras. A Bíblia nos diz que ele tinha construído uma sinagoga para os judeus, tinha feito uma sinagoga, e agora a Bíblia nos conta que ele também está fazendo um pedido que não é nem para ele, é para um servo dele. A Bíblia nos diz aí no verso de número 2, que o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. A Bíblia diz então que o que ele faz? Era um homem de autoridade, 100 pessoas no seu comando, mas com toda essa autoridade, com todo esse poder, a Bíblia diz que ele tinha feito uma sinagoga para os judeus. A Bíblia diz que fazia boas obras e ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz no verso de número 3 que ele ouviu falar de Jesus. O que ele fez quando ele ouviu falar das maravilhas, dos milagres, ouviu a palavra sobre Jesus? A Bíblia nos diz que ele envia uns anciãos, fala assim, ó, vai lá, vocês que são próximos dele, vai lá e fala que o meu servo, não é para mim que eu estou pedindo não, o meu servo está enfermo, vê se ele pode curar ele, vê se ele pode visitar ele, curar ele. A Bíblia diz que Jesus, ouvindo isso, já ficou meio impressionado, e os anciãos disseram ainda o seguinte: ele é digno, ele é um homem digno, ele é um homem que vale a pena o Senhor investir, ele é um homem digno, porque ele ama a nossa nação. No verso 5, ele ama a nossa nação, ele mesmo edificou uma sinagoga. Mas a coisa mais surpreendente acontece no verso de número 6. A Bíblia diz que Jesus ouve os anciãos, começa a acompanhar para ir até a casa dele, do moribundo, do enfermo. E a Bíblia diz que ele agora faz o seguinte: ele enviou um primeiro grupo de pessoas, que eram os anciãos, agora ele envia um segundo grupo, mais uns amigos. E esse segundo grupo de amigos diz assim para Jesus, lá no verso de número 5, diz assim: não te incomodes, porque eu não sou digno de que entre debaixo do meu teto, porque eu não julguei ser digno, no verso 6, por isso que eu não fui ter contigo, por isso que eu não fui pessoalmente. Estou pedindo para essas pessoas falar com o Senhor, estou pedindo para essas pessoas suplicar, mas diz uma só palavra e o meu servo ficará curado. E no verso de número 8 ele diz: porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, eu digo para o meu servo vai, e ele vai, e eu digo para o meu servo vem, e ele vem. Jesus falou: mas peraí, como é que é? Veio os anciãos, falou que você é digno, agora você vem, manda os amigos e diz que não é digno, e que não precisa nem visitar, porque basta uma palavra e o servo ficará curado.
Aí a Bíblia nos diz que Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse: nem em Israel eu encontrei tamanha fé. E a Bíblia nos diz no verso de número 10 que, voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo que estava enfermo. Bom, irmãos, o que nós aprendemos com esse homem? O que nós aprendemos com esse centurião? Várias coisas nós aprendemos aqui, mas eu quero destacar 3 que nós aprendemos e precisamos praticar em nossas vidas, e veremos, assim como ele viu, o milagre acontecer, a vitória chegar, a oração ser respondida, Jesus intervir na minha e na sua vida, e o nome dele sendo glorificado. Primeira coisa que nós vemos aqui é que você precisa ouvir falar de Jesus, mas não só ouvir, você precisa crer em Jesus. Você precisa ouvir e você precisa crer. A Bíblia diz no verso de número 3 que ele ouviu e ele creu. Ouvir falar de Jesus não é suficiente, você precisa crer. A Bíblia nos diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A sua fé vai sendo aumentada a cada minuto que você ouve falar de Jesus aqui, a sua fé vai aumentando. A Bíblia diz que aquele homem ouviu e a fé dele aumentou, a fé dele cresceu e ele creu no Senhor Jesus. E hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer que você precisa ouvir falar, mas não só ouvir falar, você precisa tomar uma decisão de entregar a sua vida, mudar a sua vida, transformar os seus comportamentos, transformar as suas atitudes, e o nome dele será engrandecido. A Bíblia diz que aquele centurião fazia boas obras, ele se preocupava com as pessoas, ele se preocupava com os enfermos, ele se preocupava com os amigos, ele construía, fazia boas obras, fez uma sinagoga, investia na obra de Deus. A Bíblia nos diz em Tiago 2,17 que a fé sem obras ela é morta. Fé e obras, se Deus encontrar em você boas obras, se Deus encontrar em você boas atitudes, um milagre vai acontecer. Muitos querem os benefícios do reino de Deus, querem os milagres do reino de Deus, mas poucos querem servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Poucos querem servir o reino de Deus. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que você vai desfrutar do reino de Deus, de todos os seus benefícios, de todas as proteções, de todos os milagres, de todos os livramentos, mas é preciso você também ser servo, fazer boas obras, investir. A Bíblia nos diz em Mateus 25:40, aquele que faz uma obra, serve um copo de água a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Irmãos, Deus tem te dado oportunidades de fazer boas obras. Você encontra Jesus em várias situações para agradar Ele, para fazer obras para Ele, nas pessoas, no necessitado, na viúva, no órfão, naquele que precisa de uma palavra, naquele que precisa de um abraço, naquele que precisa de um conselho. Deus tem te dado oportunidades de fazer boas obras. Semeie boas sementes, faça boas obras e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Segunda coisa, a Bíblia diz que ele fazia boas obras, construiu uma sinagoga, tratava todo mundo com respeito, com dignidade. A Bíblia diz que agora ele estava preocupado, não com ele, mas com um servo dele que estava enfermo, pedindo para Jesus curar. O pedido nem era para ele, era para o servo. Mas a Bíblia diz que ele fazia uma terceira coisa. A Bíblia diz que ele reconhecia quem ele era, ele tinha humildade. A Bíblia diz que ele falava assim, no verso de número 5, a Bíblia diz que ele, verso de número 6, ele diz: porque eu não sou digno de que entres no meu telhado. A Bíblia diz que ele tinha humildade. A Bíblia diz, os anciãos no verso 4 falou assim, é digno que o Senhor faça isso para ele. No verso 6 ele fala, não, eu não sou digno.
Mas os amigos falavam, ele é digno. Não, mas eu não sou digno. Não, melhor é que as pessoas reconheçam do quem você é, do que você mesmo queira ser, algo que você nem é. Deus me trouxe aqui para te dizer: impressione a Deus com a sua humildade, impressione a Deus com o seu posicionamento. Diga para Jesus: eu não sou nada, Jesus é tudo. Eu não sou nada, Jesus é tudo na minha vida. Esse homem então, irmãos, ele ouviu falar de Jesus e creu. A Bíblia diz que ele fazia boas obras, e a Bíblia diz que ele era humilde, poderoso, centurião, tinha autoridade, ou soldados ao seu comando, romano. Mas a Bíblia diz: não, eu não sou digno. Mas as pessoas dizendo que ele era digno, mas ele dizia que não sou digno. Irmãos, impressione a Jesus com a sua humildade, impressione as pessoas com a sua humildade. Deus vai fazer um milagre. Quando você é humilde, irmãos, Deus faz reconhecer, Deus vai um milagre na sua vida. Se hoje fosse o seu funeral, o que os amigos iam falar de você? O que a sua família falaria de você? Qual seria o discurso hoje em volta de você? Faça essa reflexão. Se hoje fosse seu último dia e tudo tivesse terminado para você, qual seria o comentário sobre a sua vida? É tempo de rever as sementes, é tempo de rever os comportamentos. Evite a soberba, irmãos, evite, né? Porque quando você evita a soberba, quando você está cheio de si, Deus não pode te encher, porque você já está cheio de outra coisa. Quando você se esvazia de si, o Espírito Santo vai te encher, o Espírito Santo vai te visitar, o Espírito Santo vai te completar. Está cheio de si mesmo, soberba. A Bíblia diz em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos. Ele não consegue chegar perto do soberbo, ele resiste aos soberbos. Mas a Bíblia diz que Deus exalta aqueles que são humildes. Quando você é humilde, você tem a oportunidade de produzir crescimento na sua vida. Quem já acha que é alguma coisa, não pensa em crescer, porque ele já acha que é grande. Quem já acha que está cheio, Jesus não pode encher. Quem já acha que é alguma coisa, Deus também não pode fazer crescer, porque ele já acha que é grande. Mas Deus exalta aqueles que se rendem a Ele. Jesus é tudo, você não é nada. É tempo de refletir quais são as áreas que eu preciso afastar o orgulho da minha vida. Então, aquele homem tinha 3 atitudes. Ele ouviu falar de Jesus e acreditou, creu. A Bíblia diz que ele tinha boas obras. E a Bíblia diz que ele era humilde, poderoso, centurião. Falou: não, eu não sou digno. Mas os amigos falando: mas ele é digno. Não, mas eu não sou digno. Reconhecia. Irmãos, Deus quer te exaltar, mas é tempo de se esvaziar, é tempo de se diminuir, e o nome dele será engrandecido na sua vida. E quando você faz essas 3 coisas, existem alguns efeitos em relação às pessoas, e existem alguns efeitos em relação a Deus. E quais são os efeitos em relação às pessoas? Quando você faz isso, você vai gerar muitos amigos. Quando você crê em Jesus, seu papo é sobre Jesus, você só fala de coisas boas, você não se assenta na roda dos escarnecedores, o seu papo é bom, o seu conselho é bom, as suas atitudes são boas, né? As suas obras são boas. Você também não é só você que é o bom no meio da conversa, não é você que se exalta. Quando você tem esses 3 comportamentos, você gera mais amigos, você gera mais pessoas. Quem vive pela fé, quem vive com obras, quem vive com humildade, ele derruba muros e ele constrói pontes. Todos querem estar próximos, todos querem estar ao lado, todos querem conhecer, todos querem se relacionar. Então a Bíblia nos diz em Lucas 6,31: assim como quereis que os homens vos façam, faça vós primeiro. Faz você primeiro, seja humilde primeiro, faz boas obras, sirva as pessoas.
e o nome do Senhor vai ser glorificado. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: é tempo de se entregar à vontade de Deus, não fazer mais a sua vontade, porque quando você fizer isso, o milagre vai acontecer na sua vida e na sua história. Quando você reconhece que Jesus é superior, quando você reconhece que Ele é Senhor, quando você reconhece a autoridade dEle, a Bíblia nos diz em Provérbios 28:13, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aquele que encobre nunca prosperará. Não, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo. A Bíblia diz, Provérbios 28:13, aquele que encobre nunca prosperará, mas aquele que confessa: eu que fiz, foi eu mesmo, foi eu que errei, foi eu que pratiquei, foi eu que cometi isso aí. Mas aquele que confessa e deixa, olha o que a Bíblia diz: alcançará. Não alcança na hora, não, alcançará misericórdia. O que você faz agora, o que você renuncia agora, o que você confessa agora, lá no mundo espiritual gera um efeito, e os próximos dias, meses e anos da sua vida, você alcançará misericórdia. O que você planta agora, você alcançará, você colherá misericórdia lá na frente. Reconheça a autoridade de Jesus, reconheça a superioridade de Jesus. Ele nos diz lá em Mateus 28:18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você sabia, irmãos, que Jesus pode mudar a sua vida da água para o vinho? Jesus pode mudar a sua vida da água para o vinho. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 42, que Jó viveu uma prova, 40 capítulos lutando, 41 capítulos, mas no livro de Jó, no último capítulo, no 42, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E na próxima página, começa o livro de Salmos dizendo: bem-aventurados. Eu quero te dizer que Jesus vai mudar a página da sua vida, Jesus vai virar a página da sua história, Ele vai mudar o seu cativeiro, e o nome dEle vai ser engrandecido, o nome dEle vai ser glorificado. Então, Jesus, quando olha isso, Ele vai e entra, e Ele não olha para a aparência. A Bíblia diz que Jesus não olha para a aparência. No livro de 1 Samuel 16, no verso de número 7, diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está no exterior, mas Deus olha o coração. Jesus hoje está olhando fé e humildade no seu coração. Então, quando Ele encontrar fé em você, não será preciso nem você falar. A Bíblia diz que aquele homem nem chegou a conversar com Jesus diretamente. Ele mandou os anciãos. A Bíblia diz que ele mandou os anciãos, no verso de número 3, e ouviu falar de Jesus e enviou uns anciãos. Não foi ele que conversou com Jesus. A Bíblia diz então que Jesus ouve tal, e no verso de número 6 ele diz: e foi com Jesus ele, mas quando ele estava perto da casa dele, olha só, quando ele estava, o centurião enviou-lhe uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, e é muito sério. Quando você crê em Jesus, quando você ouve falar dele, crê em Jesus, quando você pratica boas obras, afasta as obras más, pratica boas obras, quando você é humilde, nem você precisa falar com Jesus, as pessoas vão orar por você e o milagre vai acontecer. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Reconheça quem você é, reconheça quem é Jesus, pratique boas obras. É tempo de mudar o plantio, é tempo de mudar a semente, porque Deus não depende do tempo, Deus não depende do governo, Deus não depende do lugar, não depende da posição. A única coisa que Ele depende é de um coração contrito, arrependido,
e que queira fazer a vontade dEle, pois a Bíblia nos diz que vai acontecer o que está escrito em 1 Coríntios 2:9: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para as nossas vidas, para aqueles que o amam. Eu quero profetizar na sua vida, Ageu 2:9, que a glória da última casa será maior do que a primeira na sua vida. E se você crê, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Glória a Deus por esta palavra. Hoje nós chegamos ao final dessa programação com uma grande lição do centurião. Uma fé verdadeira reconhece quem Jesus é e confia plenamente na sua palavra. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo mais uma vez, no livro que se encontra em Lucas, capítulo 7, verso também de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Talvez você tenha chegado até aqui hoje enfrentando alguns desafios que aos seus olhos parecem impossíveis, mas o mesmo Jesus que operou lá no passado, naqueles dias, continua agindo até os dias de hoje. E basta apenas uma palavra dele para mudar e transformar toda e qualquer situação. Então que você saia daqui hoje decidido a confiar mais em Cristo e não confiar mais nas circunstâncias adversas. Que a sua fé também seja encontrada agradável aos olhos do Senhor. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu te espero aqui. Até a próxima semana.